Bem, amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Hoje nós vamos concluir mais um alimento diário. O título desse alimento diário é A Cumplicidade na Obra do Senhor. Nós estamos na quarta semana, que o título é Autor, Apóstolo Paulo, parte 2. Vamos ler o ler com oração, que está em 2 Timóteo 4, 6 ao 7. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, que um dia, se nós possamos dizer essa frase, Senhor, que nós completamos a carreira, Senhor, que nós combatemos o bom combate, Senhor, que nós guardamos a fé, Senhor, que agora, Senhor, a coroa já está guardada para nós, Senhor, para todos quanto amam a Tua vinda, Senhor, que nós possamos ser estes, Senhor, que amam e apressam a vinda do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. O título do domingo é Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Durante o segundo aprisionamento, Paulo estava só. Ele fora abandonado por seus cooperadores. Acusado de ter causado incêndio em Roma, juntamente com outros cristãos, ninguém saiu em sua defesa. Provavelmente, testemunhas falsas relataram que ele havia participado ou ordenado o incêndio, não havendo testemunhas a seu favor. Todavia, Deus não o abandonou. O Senhor o revestiu de forças para que, por seu intermédio, a pregação do Evangelho fosse cumprida e os gentios a ouvissem. Diante de um tribunal, em situação adversa, o Evangelho foi pregado por Paulo. Talvez até mesmo o imperador estivesse ali com seus oficiais. Naquele momento, ele foi libertado da boca do leão, ou seja, não foi condenado na primeira audiência. Isso viria a ocorrer posteriormente. Paulo rogou a Timóteo que se apressasse e fosse vê-lo antes do inverno. Certamente ele ansiava ver Timóteo para receber consolo. Isso revela como Paulo estava solitário em seus últimos dias. Todavia, Deus lhe providenciou um conforto. Leiamos: Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Muitos cooperadores devem tê-lo abandonado por temer as algemas. Em uma época em que os cristãos eram perseguidos, corria-se um risco muito grande ao tentar visitar Paulo em uma prisão. Mas Onesíforo não temeu ser preso e procurou o apóstolo até encontrá-lo. Onesíforo foi uma verdadeira providência de Deus para confortar o seu fiel ministro. Paulo estava sozinho e tinha em sua companhia unicamente Lucas. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alexandre, o latoeiro, trabalhava com bronze. Talvez ele tenha sido um daqueles que denunciaram Paulo ao imperador Nero. Entretanto, nesse cenário desfavorável, o Senhor preparou Onesíforo para confortar o coração de Paulo. Como nosso Deus é misericordioso. Paulo reconhecia que o momento de sua partida havia chegado. Seu sangue seria derramado por libação. Ainda assim, suas declarações nos enchem de encorajamento. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam sua vinda. No final, o injusto tribunal de Nero foi usado pelo Senhor para encerrar a longa e cansativa jornada de Paulo, dando-lhe o merecido descanso. Sua missão estava terminada. Paulo, porém, deixou um maravilhoso legado. As revelações dos ministérios de Deus, que temos a honra de desfrutar pela palavra profética. O Evangelho expandiu-se por toda a terra por meio do seu ministério. Cilícia, Galácia, Ásia, Macedônia, Acaia, Roma e até mesmo Espanha. Hoje no Brasil, somos frutos deste ministério. O Evangelho chegou até nós. Louvado seja o Senhor pela vida desse apóstolo. Querido leitor, tome Paulo como seu modelo. Peça ao Senhor que lhe dê o mesmo desejo do apóstolo de viver para o Evangelho. Estamos na terra para cooperar com Deus, colocando-nos à disposição do Espírito, a fim de que Ele nos use para alcançar pessoas.
Temos a comportagem dinâmica, o expolivro, o bucafé, a rede de cuidado entre as mulheres. As ferramentas são muitas. Que sejamos canais de bênção para alimentar aqueles que o Senhor nos confiar. Dessa maneira seremos aprovados e naquele dia entraremos no reino. Esse é o nosso destino. Amém. Pergunta: qual é o legado do apóstolo Paulo? Amém, amados? Jesus é nosso Senhor. O tema do domingo, que fala sobre combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, tem nos mostrado algo que nós vimos nas últimas 2 semanas, na verdade, todo nesse alimento diário, né? A primeira parte foi relacionada ao Timóteo, né, ao destinatário Timóteo, e a segunda parte ao apóstolo Paulo, né, ao autor. Mas nós temos visto algo durante todo esse alimento diário, tanto na primeira quanto na segunda parte, como eu disse agora, que Paulo ele não só amava o Senhor de falar, né? Que nosso amor pelo Senhor não seja apenas em palavras, seja em ação. Paulo, ele se deu ao Senhor de uma maneira que poucas vezes na Bíblia nós vemos alguém fazer isso, né? Algum até mesmo dos apóstolos que estavam com Cristo, né? Dos discípulos que estiveram ali com ele, nem todos se entregaram, se deram tanto quanto o apóstolo Paulo se deu. A gente estava conversando sobre isso no grupo, depois da palavra, com alguns irmãos, que até mesmo alguns irmãos que estiveram com Jesus ali presencialmente não se deram tanto em prol do evangelho como o apóstolo Paulo deu, né? Ele nunca viu ao Senhor pessoalmente, mas ele creu e ele tomou esse encargo. Nós vimos há um tempo atrás na leitura, né, quando Tomé disse que não cria e depois o Senhor reapareceu de novo. Tomé estava dessa vez e viu, e o Senhor fala: Tomé, porque vistes, creste? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E Paulo, assim como nós, irmãos, foi um desses que não viram o Senhor presencialmente, mas viram o seu poder e creram no Senhor. Paulo, ele realmente levou o evangelho até os confins da terra. Amados, nós precisamos entender que se o evangelho hoje chegou até nós, que não somos da descendência de Israel, não somos judeus, é porque houve um labor do apóstolo Paulo. Nós já falamos há um tempo atrás do que aconteceu com Pedro, né, que ele, ali, quando ele rejeitou aquela visão, ele não rejeitou apenas uma visão do Senhor, ele rejeitou todo o encargo que era pregar o evangelho para os gentios, né? E Paulo aceitou esse chamado, esse encargo que o Senhor deu. O evangelho chegou até nós hoje por meio do apóstolo Paulo. É por isso que quando o Alimento Diário fala aqui que nós precisamos almejar ser como Paulo, não é nós idolatrarmos o que Paulo foi, como Paulo foi. Nós sabemos que Paulo foi homem como nós, mas nós precisamos tomá-lo como modelo. Assim como ele disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos realmente ser imitadores dele. Hoje o Senhor não nos pede o mesmo que ele pediu a Paulo. Talvez hoje o Senhor não nos peça que nós façamos 3 viagens missionárias, que caminhamos a Europa toda a cavalo, a camelo, a pé, seja lá o que for, que nós temos que tomar chibatadas, que está passando por naufrágios, perigos em estradas e etc. Hoje o Senhor não nos pede isso, mas nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos realmente amar a vinda do Senhor, né? Nós precisamos estar fazendo assim como Paulo fez. Estava na reunião de jovens e nós lemos no livro uma representação do que é amar a vinda do Senhor. Vou resumir aqui. Um filho, os pais dele saíram de casa, deixaram ele só e ele foi e fez uma festa. Só que os pais dele iam voltar mais cedo, ligaram para ele avisando: olha, houve uma diminuição aqui no tempo e nós vamos voltar mais cedo. E ele ficou tentando fazer com que seus pais demorassem mais. Por quê? Porque a casa estava uma bagunça, né? Aí a pergunta: aquele filho amava seus pais? Com certeza ele amava. Mas naquele momento ele amava a vinda dos seus pais? Naquele momento, com certeza não. Ele queria que seus pais demorassem o máximo possível. E nós não podemos ser assim, né? Nós amamos ao Senhor, nós sabemos disso. Nós temos convicção disso. Mas nós também precisamos amar a vinda do Senhor. Amar o Senhor é diferente de amar a sua vinda. É algo a mais. Quem ama ao Senhor, ama a sua vinda. Nós precisamos estar fazendo por onde, né? Para que quando o Senhor voltar, nós estejamos fazendo assim, como Paulo fez.
Talvez não andando a Europa toda, como eu falei, pregando o evangelho, mas assistindo às mensagens, ouvindo as mensagens, pregando o evangelho às pessoas próximas de nós, até porque no momento em que nós estamos, nós não temos tanta disponibilidade de sair às ruas, mas o Senhor almeja que esse seja o nosso coração. O Senhor deseja o nosso coração. Como eu falei, né? Nós não vamos precisar hoje, provavelmente, passar pelo que Paulo passou. Mas o Senhor quer em nós um coração, assim como o que houve em Paulo, né? Que mesmo em face da morte, mesmo em face das tribulações, ele creu e ele continuou. Como nós cantamos na sexta-feira, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Tudo isso Paulo falou e tudo isso Paulo passou. Nós precisamos ser como ele. Por isso que nós precisamos realmente ser imitadores. Não colocando numa posição de superior, mas numa posição de quem amou a vinda do Senhor e hoje deve ser o nosso modelo. Amém, amados. Jesus é nosso Senhor. Que nós possamos, ao fim desse alimento diário, né? Realmente pensarmos em como nós precisamos amar ao Senhor, amar a sua vinda. A proximidade da vinda do Senhor nos pede isso, né? Que nós realmente estejamos amando e apressando a vinda do Senhor. Que nós possamos viver como os Paulos de hoje. Amém, amados. Jesus é o nosso Senhor. Um bom dia a todos. Amém.